Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todos e todas, todes. Obrigado por estar aqui. Meu nome é Martin e eu sou uma mulher branca europeia que recentemente foi para Abya Yala. Dentro do contexto que nós estamos discutindo localmente, é muito importante sempre entender como é que nós estamos, cada um de nós, antes de começar a falar, né? Esses territórios normalmente que não são vistos, territórios que estão dentro da nação, da, das nações canadenses iniciais, né? E é sempre bom falar do Kanyen Keihaka, Monyang, que é esse território que nós estamos ocupando. Hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou conversar com os nossos colegas, mais ou menos uns 15 minutos, eu vou apresentar, né? Cada um deles, antes de falar, o Chalo vai falar também, o Michael vai lá. O Tomek, infelizmente, não conseguiu se juntar a nós, mas ele mandou um vídeo. Depois a gente vai falar com os outros. Sejam bem-vindos, já a gente vai conversar um pouquinho com vocês, né? Vamos ter essa conversa entre nós três, depois vamos ouvir as perguntas, dúvidas do público. Tenha suas perguntas já no gatilho, que a gente vai começar já já. Bom, o tópico que foi recebido, né, da curadoria desse seminário é imaginar o presente vivendo o futuro. E o Chalo, o Michael, o Thomas e eu vamos ter que encontrar uma forma de nos posicionarmos nessas dimensões que esse título abre, né? Vamos decidir nos manter muito perto da nossa própria prática de curadoria, prática filosófica, artística, e explorar um pouco as formas em que o colonialismo e o estado pós-colonial do mundo e o dano ambiental, né, com a crise climática e tudo mais, fazem essa interseção. E vamos falar também de como as artes, a filosofia podem também se juntar nesse conglomerado. Vamos falar das nossas criações, da documentação, da revelação, do pensamento, de como nós vamos fazer essa troca, né? Como é que nós vamos entrar nessa bagunça epistemológica, ecológica, pós-colonialista e como é que vamos sair vivos disto, né? Para dar um exemplo do que eu entendo por bagunça que eu falei, né? Eu vou contar de algumas histórias a respeito daquela viagem que eu fiz da Europa para a ilha Turtle, Abya Yala, como é conhecida a ilha, que é a ilha tartaruga, basicamente na língua local. Não sei se vocês conhecem um esporte que se chama lacrosse, mas fizemos uma questão interessante num teatro de Neptuno, Théâtre de Neptune. Vou contar um pouquinho essa história, né? Marc-Lex Cabot, ele fez um trabalho no porto, fora do assentamento francês do Port Royal, em novembro de 1606. Foi o primeiro teatro que teve na América do Norte. Era uma questão meio musical, com personagens míticas, e ali tinha o Netuno. Foi apresentado ali, né, pelos atores franceses e também pelo povo Micmac, sob a coordenação do autor. E aí tinha umas canoas e umas barcas nas águas frente ao Porto Royal, né? Foi bem interessante. E é bem interessante, a peça é uma série de falas de boas-vindas por parte do deus Neptuno, né? Os tritões e os quatro chefes Micmac. E eles aceitam a soberania, né, do governo francês. É interessante, nós pensamos no teatro como se fosse aquele espírito que vai contestando o poder oficial, né? Mas mais frequentemente do que raramente, ele é um instrumento do poder, né? A matriz colonial, ela determinou as relações da Europa com o resto do mundo por mais de 500 anos. E está muito presente na forma como nós fazemos arte, tá? Não está fora, não está deslocado, está aqui dentro, né? São essas relações assimétricas, como é que os artistas, o folclore, como é que essas partes integrais vão se juntando com esse projeto internacional colonialista, como é que né, a modernidade e a tradição será que são partes que tem que trocar nesse projeto colonialista? Como é que esses festivais também vão acabar trazendo uma certa compensação para todos esses povos que a gente acabou vendo esse sofrimento?
Outra coisa que eu queria contar é que convidamos um coreógrafo de Zimbábue que chama Nora Chipomili, né, para os Estados Unidos. Depois de algumas falas e depois de algumas conversas, eu fiz uma pergunta que era mais ou menos assim: olha, nós estamos tentando desenvolver um trabalho anticolonialista, tentando decolonializar ou descolonializar nosso trabalho, nossas instituições, o racismo. Será que estamos chegando em algum lugar? Será que melhorou a coisa? Sim, não? E a Nora, essa coreógrafa que eu falei, ela falou assim, bom, estamos fazendo essa língua, essa fala em inglês num teatro, né, alemão sobre uma peça que deveria ter sido feita em Kiswahili, que é a minha língua, né? Então, não sei se estamos avançando ou não. Essa foi uma coisa bastante complicada que eu aprendi. E a terceira coisa que eu queria contar, daquele esporte que eu mencionei no começo, é o lacrosse. Não sei se vocês já viram essa manifestação esportiva. E há uma equipe de lacrosse que se chama os Iroquois Nationals, ou seja, é uma equipe de lacrosse. E eles representam as 6 nações originárias da Confederação Iroquesa, ou Iroquois, né, no Campeonato Internacional de Lacrosse. Eles são bem interessantes. E é bem interessante porque desde 87 eles têm sofrido com muitas coisas porque eles não têm passaportes Iroquois, né? Ou como eles costumam dizer para o povo deles, Haudenosaunee, né? Então, não querem ter passaportes americanos, não querem ter passaportes canadenses, eles rejeitam as histórias e toda a violência que foi feita com os povos originários. Então, é bem complicado. Então, finalmente, o, até julho de 2010, o governo do Reino Unido negou a entrada da equipe para o campeonato mundial. Enfim, são coisas importantes e eles não se consideram uma nação que eles deveriam ter o próprio passaporte deles. Então vejam como a gente está ainda em umas lógicas bastante colonialistas, né? Nós precisamos, então, entender que aos poucos vamos ter que ir mudando os eixos do colonialismo, do neocolonialismo, desse pensamento colonialista, para poder colocar junto esse pensamento que não é mais apropriado, junto com a crise climática, aliás. Como nós podemos fazer, como podemos ter generosidade com aqueles países que contribuíram pequenas quantidades de emissões se comparado com as grandes economias? Como é que nós vamos ser justos nesse comércio? Como é que nós vamos também trabalhar com o planeta? Como é que vamos trabalhar enquanto cuidamos do planeta e cuidando de cada um dos outros, né? É só uma introdução aí para jogar umas ideias e depois vamos então entrando aí um pouquinho com os nossos convidados. O meu primeiro convidado é o Chalo Tolosa, né? O Chalo, eu vou falar um pouquinho de ti. Você também pode me complementar. O Chalo, ele é um videoartista e ele é performer chileno e ele mora e trabalha em Barcelona desde 97. Em 2005, ele criou Mi Primer Drop, que é um audiovisual, um estúdio audiovisual, na verdade, especializado em trabalho videográfico. Desde 2015, junto com Laida Ascona-Goni, agora eles têm uma companhia de artes vivas chamada Ascona Tolosa. Ali ele tem feito muita pesquisa em novas formas de colonialismo, né, da violência que se tem sobre os territórios dos povos originários, e ele vem trabalhando como essa relação estreita se compõe com a cultura contemporânea no sentido do trabalho, né? A trilogia Pacífico foi estreada pela primeira vez no Festival d'Automne em Paris, 2020, e é o trabalho mais recente. Chalo, muito obrigado por estar aqui com a gente e não esqueça de abrir o microfone, por gentileza. Boa tarde. Muito bom, obrigado.
Carlo, e a gente já estava começando a pensar em ler parte da trilogia, né, Teatro Amazonas. Antes de fazer isso, Chalo, você pode trazer um pouquinho de informação sobre como o Teatro Amazonas, só para contextualizar a parte que você vai contribuir, do que se trata? ¿De qué se trata qué, perdón? Si podrías darnos un poco de contexto a la parte que vas a leernos. Ah, vale, sí. Você podia dar um pouquinho de contexto? Bueno, esto es un trozo de Teatro Amazonas, que es la última parte de la trilogía Bom, Pacífico. é um pedacinho do que Teatro estrenamos el año Amazonas, essa pasado. última parte da trilogia Pacífico, En diciembre que a del gente estreou no ano 2010, passado, perdón, en enero del 2019, em janeiro de todo comienza en enero 2019. del 2019, cuando leemos una Tudo carta começou em de los janeiro de caciques 2019, amazónicos então, quando a gente del lê río uma Alto, del río carta Negro y del Alto Purús, le envían a Jair do Bolsonaro Alto Rio justamente Negro e 48 horas Purus, después de que Bolsonaro asumiera el mando, mandamos a Bolsonaro después de que le votaran 48 60 horas millones de depois de brasileños. ele chegar ao Casi un año poder, después de depois de eso, en ser diciembre del eleito por 60 2019, o milhões de sea, muy brasileiros. cercano que la Quase pandemia um ano depois comenzara, disso, em dezembro de Laida, el 2019, historiador chileno Leo muito Gamboa y pertinho do yo começo vamos da hasta la ciudad de pandemia, Manaos y desde ahí comenzamos un viaje por nós el fomos territorio até amazónico Manaus brasileño que e habíamos aí cruzado el nós colombiano, começamos uma viagem pelo intentando território entender por qué amazônico en esa brasileiro, que a carta gente já tinha los visitado no lado caciques da amazónicos Colômbia, decían que el procurando Estado entender por Nacional que nessa brasileño tenía carta os una caciques enorme deuda con amazônicos falavam ellos que o Estado y Nacional acababan diciendo de que si bien tinha uma estaban grande abiertos al dívida com diálogo con el eles. nuevo gobierno, como era E lo falavam que, normal, embora estavam también abertos estaban ao preparados diálogo com para o novo defenderse. governo, como costumava acontecer, Entonces também estavam empezamos este preparados viaje para por se el territorio defender. intentando conversar con mucha gente, Então, a gente começou casi essa como viagem pelo lo que território, llamamos procurando una conversar com investigación muitas performance, o pessoas, sea, no somos quase como o que a gente historiadores, no chama somos pesquisa periodistas, no tenemos performance. preguntas Não al somos uso, historiadores, nem simplemente vamos jornalistas, a gente viajando não y tem vamos conversando con perguntas el conductor preparadas. A del única coisa Uber, que a con gente un faz profesor que nos é pillamos en chegar e la conversar com calle, as vamos pessoas, haciendo una especie de como de com o performance Dr. viva, Deluver, de com pessoas que a conversaciones. gente vai encontrando. A gente vai Y fazendo dentro de uma eso nos performance viva, encontramos en algún momento conversas con vivas. un E grupo dentro de disso, em doctorandos algum de momento, a antropología de la gente UFAM, de se la encontrou com um Universidad grupo de Federal de Manaus, doutorandos que de coincidía que eran los primeros antropologia da UFAM, doctorandos de Universidade Federal de antropología Manaus, que eran tucanos, que que eram os pertenecían al primeiros pueblo tucano. doutorandos em antropologia Ellos, la que mayoría, varios de pertenciam ellos habían ao entrado por una especie como povo de cupo tucano. A indígena que maioria deles existe, tinham que era la educación entrado brasileña, por cotas, eles tinham pero cotas la de verdad es que ellos llevaban indígenas, años y años y años dedicados a la e o fato é que eles já filosofía, a la estavam há antropología, anos solo que estudando simplemente era el primer año que filosofia, accedían a la academia. antropologia, Uno de ellos mas fue João simplesmente Paulo eram os Lima primeiros que Barreto, tinham que acaba entrado na faculdade. O primeiro era João leer Paulo su tesis Lima doctoral. Barreto, João Paulo nos dijo, que acabou de ler a sua el tese de territorio para doutorado, nosotros e ele tiene falou: otra noción. No es o esta noción del território, territorio para nós, tem geográfico. outra noção. La noción de territorio Não é pasa essa por ideia do varios território niveles. geográfico. El A mundo noção de terrestre en território sí mismo es passa el por vários territorio y níveis. eso es parte de nuestro O cuerpo, mundo de terrestre nuestra é o concepción. território. Isso é Y parte do para eso nosso tenemos que tener corpo, un buen equilibrio da en el nossa cuerpo, porque si no concepção. el cuerpo enferma, se E para isso, inquieta, a gente se precisa ter um bom marea, equilíbrio no no vive corpo, bien. porque senão ele se Pero el territorio inquieta, también tem tiene que ver con nuestro vertigem, viaje, fica con el doente. viaje Mas o mítico que território também explica está nuestro relacionado à origen. nossa El viagem, viaje que hicimos essa desde viagem Río de Janeiro mítica que hasta que explica a nossa emergimos en esta origem. condición humana A en medio viagem del que nós Amazonas. fizemos do Rio de Janeiro até Y donde chegarmos a essa vivimos hoy condição también es humana no territorio. meio do Y Amazonas, este territorio está em conectado que a la cascada, está hoje conectado al nós vivemos, bosque, que está também é conectado al território que está jaguar, a donde conectado cazo, donde à pesco. Eso también floresta, es ao territorio. jaguar, onde eu caço, onde eu A eso pesco. responde Isso também é Justino Sarmiento território. Resende, otro antropólogo tucano, que dice, E pero si Justino le preguntas a los Sarmento, estados outro nacionales, antropólogo, ele como el fala: brasileño, ellos mas se tienen você otro perguntar para criterio os de estados pertenencia, nacionais, como o una brasileiro, visión eles colonial têm de outro critério pertenencia, de de pertencimento, propiedad, de uma visão demarcación de tierras. colonial de Los pueblos indígenas ya pertencimento, de estábamos aquí antes propriedade, de que los estados demarcação de nacionales. terras. Os Así que povos para nosotros indígenas, todo nós já esto estávamos aqui antes son dos tierras estados indígenas, nacionais. Então, para nós, donde nuestros tudo abuelos isso são terras vivieron, subieron indígenas, los ríos, bajaron, em que os hicieron nossos sus chacras, avós cazaron. viveram, Ahí por subiam, donde desceram os pasaron, rios, eso se es nuestro territorio. casaram. Nesses Por lugares, eso los estados nacionales isso nunca é o entenderán nosso que para território. nosotros pertenecer a un Por isso, os pueblo estados nacionais nunca vão va más entender que, allá de para a los estados gente, nacionales pertencer a geográficos. um povo Estar aquí vai o estar além allí das para fronteiras nosotros es lo mismo. geográficas. Estar Y aqui esto es lo que ou los estados ali, nacionales para quieren borrar. nós, é a mesma Ellos coisa. dicen colombianos, E colombianos, isso brasileños, é o que brasileños, os estados nacionais pero no querem existe tal apagar. Eles cosa en el falam entendimiento indígena. colombiano, Toda la región brasileiro, es mas nuestro, isso não es nuestro existe hogar, na son concepção nuestros indígena. ríos, Toda son essa los região é ríos donde nossa, nuestros abuelos é o nosso caminaron. lar, são os nossos rios, Pero esto es os un rios em trabajo que os porque nossos la gente avós
caminharam, nadaram, mas as pessoas falam muito de descolonizar. Mas descolonizar não pode ser só um discurso. A gente precisa ser muito prático. Isso é o que a gente está tentando fazer. Falar que os povos indígenas detêm um conhecimento importante que pode ser de grande valia para a academia, para a sociedade e outras instâncias do mundo. E João Paulo responde, porque isso acontece também na antropologia. Os antropólogos tradicionais não entendem, para eles, tudo são autores clássicos, porque um bom antropólogo, ele precisa dominar a teoria da antropologia. E muitos antropólogos que não são indígenas quiseram dominar o nosso conhecimento. E para isso, esqueceram do mais importante, porque nós, para eles, não valemos muito. Inclusive, se tornaram grandes antropólogos, europeus, espanhóis, alemães, franceses, portugueses, dá na mesma. Eles chegam, estudam um pouquinho, um povo, fazem uma tese sobre os índios e já tem o título de doutor. E isso faz com que eles escreveram vale a pena. Então, quando nós, como antropólogos, entramos no mundo acadêmico e fazemos essas teses em temáticas indígenas, nós temos que entender o que o alemão escreveu sobre a nossa gente. Isso, claro. Bom, o que um alemão que estudou Tujuca vai me ensinar? Para mim, que sou Tujuca, por isso eu tenho que dominar os conhecimentos dos meus pais e avós. Caso contrário, eu vou dar a razão a esse homem que me ensine alguma coisa, porque hoje é ele que tem que aprender comigo. Seria uma parte. Thank you, Chalo. Muito legal, Chalo, muito legal. Ouvindo esses antropólogos tucanos falando da diferença como a gente pensa no território e no pertencimento e no conhecimento, queria te perguntar uma coisa especificamente, Chalo. Como vocês têm trazido isso para o palco? Como vocês têm emoldurado isso numa peça, né? Como é que vocês têm esse material documentário indo para um palco agora? ¿Quedó claro más o menos? Sí. Teatro Amazonas es una trilogía sobre 3 temas diferentes. Uno sobre O Amazonas é uma trilogia. Primeiro, sobre o deserto do Atacama, eu sou responsável por ele. De fato, eu sou atacamenho, não chileno. O segundo é sobre o território de Boimapo, do povo Mapuche, que fica no leste da Cordilheira dos Andes, que é Argentina atualmente, a parte da Patagônia, Argentina, e o terceiro é sobre o Amazonas. E as 3 peças funcionam da mesma forma. A maior parte do texto da peça, que é um relato histórico que sempre começa 400 anos atrás e vem até o dia de hoje. A maior parte do tempo é um relato em que nós ouvimos uma voz em off, ou quase sempre se lê na tela. De vez em quando, eu e Laida falamos alguma coisa. Nesse caso, a gente usa a técnica do verbatim, que é uma técnica em que nós escutamos as conversas que nós tivemos com algumas pessoas e as repetimos. Então, não decoramos o texto, a gente simplesmente repete o que a gente está escutando. E simplesmente pelo fato de não representarmos um personagem, é que a gente trabalha assim. A gente só serve como porta-voz, como alto-falante para as palavras, o que para a gente é muito importante. E enquanto todo esse texto se desenvolve, Laida e eu, na cena, reconstruímos a paisagem da qual nós estamos falando, o território que está sendo mencionado ali, no deserto do Atacama, com 200 metros de tecido, a gente reconstrói a Patagônia com plásticos coloridos, a gente reconstrói, por exemplo, um pedaço da floresta amazônica com peças de papelão encaixadas, sistemas pensados. A gente tem uma filha de 6 anos e a gente sempre pensou numa cenografia que não caísse em cima dela, que ela pudesse entender, que pudesse ser lúdica, interativa. E a gente faz isso principalmente porque, apesar de o texto falar de uma barbárie institucionalizada durante séculos, em que a gente fala de sangue, territórios manchados de sangue,
e também de suor. Para nós, esses territórios continuam sendo bonitos. São os territórios mais belos que conhecemos. Para mim, o território do Atacama, apesar de toda a barbárie, e eu falo não só da barbárie colonial, mas também da ditadura chilena, que tem o deserto de Atacama cheio de corpos. Apesar de tudo isso, esses territórios continuam sendo dos mais bonitos do mundo para nós. E o ser humano vai acabar, e esses territórios vão continuar ali, essas paisagens vão continuar existindo lindamente, apesar de toda a barbárie. Muito legal, muito legal. O que você falou de usar textos é muito importante, né? Você não tenta viver uma personagem, né? Você marca uma distância, estabelece uma distância ali entre você e a pessoa e o texto, né, que você está tendo, né? Eu já vi uma dessas suas performances, eu lembro que não tinha muita emocionalidade ali envolvida. Você não tenta reviver, reproduzir, né, esse sentimento na hora que vocês estão falando. Sempre tem uma questão de um distanciamento emocional, não é, Chalo? Agora, uma coisinha. Chalo, uma perguntinha antes da gente continuar. Depois eu passo para o Michael e depois eu volto para você. Na tua pesquisa, Chalo, como você considera... Como você desaprende coisas, aqueles vieses que a gente chega, aquelas coisas que você descobriu, coisas que você tem que se descontaminar antes de você conseguir sugar um pouco desse trabalho que você está vendo ali, Chalo? Olha, desaprender é uma das coisas mais importantes do nosso trabalho. De fato, o que a gente gosta de fazer mais que peça de teatro é pesquisar assuntos. Eu, pessoalmente, não posso falar pela Laida, mas eu prefiro essa parte da pesquisa do que a parte da cena. E isso acontece também porque a gente tem a sensação de que está aprendendo. Nosso trabalho não é de certezas, não é colocar certezas num cenário. Nosso trabalho é fazer perguntas. A gente fala do capitalismo, mas eu não posso falar para as pessoas, olha, o capitalismo, ele é isso, aquilo. Não, o público tem que ser inteligente e tirar suas próprias conclusões. Para nós, é uma pergunta constante, é um tentar aprender constante. Quando começamos com a trilogia, a gente não sabia ainda que era uma trilogia e nem que a gente estava fazendo uma peça. A gente começou um projeto em que queríamos falar sobre a minha avó, a comida que minha avó fazia para mim, basicamente era isso no começo. A gente não sabia para onde a gente estava indo, a gente não fazia ideia, a gente não estava falando de colonização, nem de povos originários, não. A gente sabia mais ou menos o que a gente queria, mas a gente não sabia o que ia ser o projeto final. E nesses encontros, a gente sempre fala para o público, que é o que eu vou fazer agora, que com certeza a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente vai falar alguma coisa que não faz sentido, porque, enfim, eu sou chileno, mas eu sempre tive os privilégios de um europeu. Sempre tive uma educação colonial que nos atravessa totalmente, mas que atravessa também, hoje em dia, os povos originários com os quais nós falamos. Todos esses atravessados pela colonialidade, que não é colonialismo. Então, desaprender seria a primeira parte do fazer. Mas você tem que perceber que é preciso desaprender. Isso é muito importante, porque as pessoas falam, é preciso desaprender. Mas primeiro você precisa perceber que essa educação colonial marca a sua visão de mundo, que é a visão oferecida pelo capitalismo. Essa visão não é única. Há outras possibilidades, mas para isso você precisa saber disso. Você precisa tentar mudar. E sobre a emoção, a gente foge, sim, totalmente da emoção. A emoção representada, não a emoção em si. A gente sempre diz que fazer uma pessoa chorar ou chorar na cena, ou fazer o público chorar é muito fácil, é muito simples. A empatia no teatro é natural se você é um bom intérprete. Isso acontece e não é o que a gente quer. A gente não quer que as pessoas se emocionem. A gente quer que as pessoas assimilem certos dados para depois da função
levarem a certas reflexões. Se a gente apelar diretamente à emoção, essa batalha já está perdida. Estou cansado de ver peças de teatro ativistas, por exemplo, e há ótimas peças ativistas em que você sai do teatro querendo queimar um banco. Eu vou sair daqui e vou quebrar esse banco inteiro. Chega do capitalismo, não dá mais para ser assim. Vamos juntos, vamos nos unir, vamos acabar com o capitalismo. Então, você sai, vai no bar, toma uma cervejinha e a coisa já acalma aí, você já esquece essa ideia de quero mudar o mundo, acabou. No dia seguinte, você já nem lembra mais. Você tinha que sair dali, queimar um banco, e nem lembra da peça. Porque simplesmente isso apelou à emoção, que é o que o fascismo sempre fez, apelou à emoção, à paixão. A gente fala, não, a gente tem que ser um pouco mais neutro, mais lento, talvez a peça vai durar muito. Tem um ritmo diferente, é pouco teatral, mas a gente quer um efeito diferente. Quando a gente fala, por exemplo, que é preciso escutar os mapuches, a gente fala, é preciso escutá-los bem, com tempo, com tranquilidade. E se para fazer isso é preciso fazer uma peça de teatro lenta, em que os dados, a informação sejam dados lentamente, a gente tem que fazer isso bem. E para a gente isso é vital. Não sei se isso responde à sua pergunta ou não. Posso dizer duas coisinhas sobre a apresentação? A primeira coisa que, para nós, o termo pós-colonial, o neocolonial, que a gente entende que existe e que tem fundamentos históricos por trás, também é uma desculpa. Ou seja, não existe tanta diferença entre pós-colonial, neocolonial e colonial. Uma das coisas que a gente aprendeu com as peças que a gente faz é que o que acontece agora acontecia há 200 anos e há 500 anos atrás. E acontecia igual. A barbárie sobre os povos amazônicos não mudou, continua sendo a mesma. E é mais, os sobrenomes daqueles que imputam a barbárie são os mesmos, são as mesmas pessoas que fizeram o genocídio aos Mapuches há 200 anos, são os que estão no governo. Isso é uma coisa que a gente gosta de esclarecer. E, além disso, tinha uma pergunta importante. Como podemos ser justos com esses povos? E outro dia, eu estava escutando o diretor do sindicato, um sindicato do Chile, de pessoas negras que vieram da África, que são pessoas que, bom, vendedores ambulantes, e são um sindicato, mas que eles têm muita força. E falavam, vocês não têm que ajudar os nossos povos, vocês têm que fazer nos deixarem em paz. E eu acho que isso é muito importante e diz muito. Muito legal, Chalo, muito obrigado, muito obrigado. Bom, quando o Chalo estava falando, Michael, você já parou para pensar o que você quer que o seu leitor faça assim que ele fechar o livro? Já te passou pela cabeça isso? Sim, já. Bom, depende do livro, né? Depende do livro. O primeiro livro que eu escrevi, né, era um livro biodegradável. Então, a primeira coisa que eu queria que ele fizesse, né, ele vinha cheio de sementinhas nas páginas, eu queria que ele colocasse no chão, aliás, na terra, e que virasse uma planta. Então, vai depender um pouquinho do livro que a gente estiver falando, né? Era um livro sobre a filosofia da vida, vida vegetal, e, enfim, tinha alguns assuntos ali importantes, mas evidentemente uma brincadeira, mas quero sim que tenha, né, boas reflexões a partir daquilo que eu escrevo. Mas sim, a primeira coisa que eu associo sempre com um leitor e um livro meu é assim que acabar, planta, porque eles veem em papel, né, de semente. Legal. E por que não achar um editor brasileiro que faça isso? Pois é, seria legal. Quem sabe tem alguém aqui, né, interessante ali, que esteja também interessado. Bom, Michael, bem rápido, uma pequena apresentação sobre ti.
at the University of the Basque Country. Ele é professor e pesquisador do Departamento de Filosofia da Universidade do País Basco. Ele mora na Espanha hoje. Ele fala da teoria ecológica, fenomenologia, de pensamento político. Ele vem trabalhando em inúmeros artigos científicos. Seria curto dizer que ele é apenas um escritor, né? Ele tem podcasts, ele vem falando com diferentes pessoas, escrevendo, produzindo. As suas publicações principais são esse livro que ele contou para a gente agora, que se chama Pensamento da Planta. Ele escreveu em 2013. Também temos A Planta do Filósofo, de 2014. Sonhos de Energia, em 2017. Heidegger, 2018, outro livro bem legal. Categorias Políticas, 2019. E temos Piropolítica, no Fim do Mundo, 2020. E a Filosofia do Idiota, Devastação da Ecologia. A gente vai falar um pouquinho disso. Vamos lá. É muita coisa, é muita ação e muitos títulos já muito interessantes que já aparecem, né, para começar essa nossa discussão. Michael, eu te pedi para você trazer também uma leitura tua. Você falou que talvez iria trazer um poema e que poderia conectar um pouquinho essas questões sobre as quais você escreve. Que tal você começar com um poema? Perfeito, vamos lá. O poema, ele é um ciclo, na verdade, de 5 poemas curtos que vão fechar esse meu livro de filosofia burra, como a gente chama, né? E é basicamente uma série de experimentações que a gente tem por aqui e tentando, de repente, trazer as ideias filosóficas, eu decidi que a poesia é um bom caminho de você trazer, né, esse encontro entre uma coisa e a outra, entre um pensamento filosófico e eu quis trazer na forma dos 4 elementos, né, os 4 elementos, água, terra, ar, fogo, e aí tem um 5º elemento que vocês vão descobrir. Então, o primeiro é a água. Vamos lá? Murmurando, fluindo, virando onda, vindo rápida, chegando no oceano, batendo no litoral, levando barcos junto com uma mistura tóxica de polietileno, mercúrio e outros elementos indissolúveis, impronunciáveis, cheio de ácido, estagnado, trazendo também guerras enormes com rios, com lagos, cheios de doenças transmitidas por vetores, provocando inundações, provocando deslizamentos, fazendo com que tudo aquilo que esteja vivo morra. Agora sobre a terra, por baixo, secando, voando na terra, voando no ar, na forma de poeira, como suporte, trazendo as autoridades, nutrindo as plantas, recebendo aquilo que já morreu, tremendo a terra toda, quebrado pela ganância, atravessado pela agricultura, esburacado pela minhoca, as árvores, as sementes, as raízes, garantindo essa vida na qual o composto acaba trazendo estabilidade, até chegar o gás natural, os fósseis e outros elementos. Temos também o ar. Vamos falar do ar. Um ar que abraça, um ar que desenvolve as estações, abrigando os pássaros, insetos e também os aviões, trazendo um pensamento indispensável, trazendo a nossa respiração, a força da gravidade também com boa proporção, trazendo invisibilidade, acaba sendo sufocante nessa bruma de poluição. Vamos falar do fogo. Com força, com raiva, nos envolve a todos. As selvas e os povos, dispensando luz e calor, também começando e terminando a vida, consumindo, mas cozinhando. Também temos chamas frias, que nem as nucleares, que reduzem tudo a cinza.
às vezes usado para comemorar, às vezes usado para incinerar. E ali temos os elementos, que é o quinto elemento. Contaminados, desabastecidos, diluídos por químicos, analisados nas suas moléculas, tentando atingir o infinito, tentando absorver o lixo infernal, sublimado, sublime, quase eliminado, magnificente, lamentável, inalcançável nesse fim. Thank you so much, Michael. Esse é o fim do ciclo. Just missed the best Muito legal, part muito of this- obrigado. Desculpa a of this tradução aí na hora. You've missed the sign language Muito legal, translation of esse the poema é poem. muito bonito. E It was a você piece of perdeu dance, a really. belíssima tradução de Libras que nós tivemos I'll have a aqui, look at it que later. foi um espetáculo aquilo. Muito legal. Tomara você possa ver o vídeo I depois. said before that we had agreed Muito bom, on vamos lá. sort of plant thinking and dump philosophy. Nós Because in my very estamos já limited knowledge of your conversando, né, work, dos those livros. two books are sort No of meu located conhecimento at um pouco opposite limitado do teu ends of the trabalho, spectrum that we're talking tem, about. de repente, dois opostos de um espectro, was né, que a hoping gente that está they would be discutindo useful aqui, for us. Michel. E eu Useful in helping us acho que são think bem through our current interessantes de serem situation. trazidos So e if you muito could úteis perhaps- até Yeah, para the entender floor is a yours. situação. Just, I'll leave you. Você poderia, de repente, falar, contar um pouquinho da sua obra? Claro que sim, Martim. Vamos lá, vamos falar isso. Temos, por um lado, pensamento da planta e filosofia do idiota, né? Tradução livre, gente, pelo amor de Deus. Então, são como dois opostos mesmo, né? Quando a gente pensa no pensamento vegetal, né? Quando a gente pensa a grande existência, inclusive a corporalidade humana, ela é feita de plantas, né? Então, mas para termos plantas, a gente tem que pensar num contexto. E que contexto a gente está vivendo hoje, né? E eu acho que a gente tem que começar a pensar primeiro na forma em que a planta, ela se arraiga, né? Ela enraiza, assim como o animal, assim como o ser humano, a planta não pode viver sem uma raiz. E nesse sentido, a gente não é muito diferente. Então, é esse o pensamento vegetal que eu estou falando. Existe uma determinação, uma codependência da vida em que essa planta se envolve, se encontra, né? A planta também tem uma simbiose mútua, né, com o seu território, e eu acho que a gente não deveria ser muito diferente. Isso por um lado, Martim. Agora, o outro lado é a descontextualização, né, dessa filosofia idiota que eu chamo. Com esse termo, eu não estou falando simplesmente daquelas questões relacionadas ao lixo ou à forma como a gente produz lixo. O que eu estou falando é uma questão um pouquinho mais metafísica, né? E esse dump em inglês, que poderia ser bobo, idiota, também poderia ser que é jogado fora, que é uma coisa que é colocado no lixão, né? Então, é uma brincadeira também que permite a gente entender essas trocas ambientais no mundo altamente dominado também pelas corporações. Então, o que eu digo é que, no fim, temos uma mistura, uma mescla, onde há umas coisas descontextualizadas que não estão recebendo o seu lugar apropriado, o seu lugar devido, nem a planta, nem o lixo, né? Ao mesmo tempo, também não é uma mistura como se fosse um composto, sabe? Que você tem uma terra viva, rica, que mistura, que traz mais vida. Não, é uma mistura que sufoca, é uma mistura de materiais não decompostáveis, de ideias, né, que não estão mais em sintonia com o mundo. E a gente precisa chegar numa interrupção nessa praxe, desse ciclo, que entendo eu que há um caminho na hora que a gente se inspira nesse pensamento vegetal, né? Quando a gente vê uma planta, ela não somente cresce trazendo nutrientes do subsolo, ela também enriquece o subsolo, e muito interessante, né? Eu acho que a gente tem hoje uma forma de ver a vida que não está conectada dessa maneira, né? Por isso eu sinto
que esse crescimento, sabe, interminável, eterno, que o humano às vezes tenta se encarregar de fazer, não é sustentável, não é possível. A planta cresce na medida das suas possibilidades e é sustentável. Acho que nós estamos de forma muito esquemática, tá bom? É essa a conexão entre meu primeiro livro e meu último livro, como você apontou. Que legal. E pensando nesses livros, nesse teu último livro, muita gente temos muitos artistas, gente relacionada ao meio artístico, e eu fico pensando, até quando eu te ouço, né, pensando no teu livro, a minha primeira intuição seria dizer, tá bom, aqui tem um filósofo que usa o lixão, né, no teu caso, como uma metáfora, né? O mundo está virando um lixão, é a minha primeira sensação, mas não é bem isso também, né? Ou, aliás, não é só isso, tem mais coisa ali na tua metáfora. Claro que sim, de fato, eu brinquei um pouco com essas palavras, né? Porque, por coincidência, o verbo e o substantivo, né? Dump, em inglês, ele é um verbo e ele é um substantivo ao mesmo tempo, mas também é uma atividade, né? E é o resultado do que tem sido feito com o lixo. Você dump o lixo em inglês, né? Você joga fora, mas esse lixo também foi levado para algum lugar que é o dump também, né? É bem interessante. Eu acho que sim, há uma analogia, uma metáfora, mas acho que também há um caso muito concreto, mais do que uma metáfora. E é um exemplo simples que eu posso trazer aqui nesse momento. A quantidade enorme de toxinas, de contaminantes que são jogados de qualquer maneira no ambiente, seja um oceano, seja o ar, seja a terra, os rios, etc. A quantidade, a massa de microplásticos que todos os anos enchem os ecossistemas, o dióxido de carbono, essa massa absurda, transforma os elementos em grandes lixões, né? Então, acho que uma das falas mais radicais, né, é que quando a gente pensa em ar, água, terra, né, já acho que a gente já não tem os materiais de uma forma pura, né? Chega a ser um pouco irônico e triste falar, mas basicamente a gente vai ter que pensar em novos formatos de lixões que estão correspondendo de forma terrível ao que está acontecendo, e vamos ter que inventar palavras como hidrolixão, aerolixão, esse tipo de coisas, né? É isso que nós estamos fazendo. Lixão já não é uma palavra que compõe ou que encompassa toda a complexidade da coisa. E como é que a gente vive num mundo em que tem um lixão e é dali que a gente tira os nossos alimentos? Que tipo de ciclo doentio é esse, né? Essa filosofia contemporânea que nós temos que provocar, né? Eu acho que, de qualquer maneira, arte e filosofia, para já ir respondendo a tua pergunta, não estão desconectados. Essas toxinas você acha que vão para onde? Vão para nosso corpo, vão para ti. É uma forma bem materialista de pensar, né? Não é que o lixo está lá fora, o lixo está aqui dentro também. É por isso que o título do livro também é uma brincadeira ali, né? E o subtítulo do livro diz A Fenomenologia da Devastação. É uma fenomenologia, não é uma coisa única. É uma coisa muito complexa e nós estamos também dentro desses lixões, nos convertendo também, por que não, em micro-lixões. Pois é, e te ouvindo é devastador, né? Preocupante demais. Mas também sinto que tem um chamado naquilo que você traz, né? Nós, como humanidade, deveríamos, de alguma maneira, responder a isso, né? E você usa esse pronome nós, né? Você fala de nós, a gente. Nem sempre fica óbvio, né? Esse nós a quem se refere, né? Respondendo
na crise climática. O nosso é importante, mas temos que ter uma certa coordenação, né? Temos que nos desfazer, jogar o lixão no lixo, como você disse num dos seus livros. Então, como fazer esse interesse unificado global acontecer? Pois é, essa é uma pergunta super importante também, especificamente nesse livro que você está falando, Martina. A questão de solidariedade não pode ser uma solidariedade apenas entre humanos, mas também entre espécies, entre reinos animais, por que não? Entre reinos vegetais, entre todos os reinos possíveis. Como isso pode acontecer? Eu acho que quem lê o livro, né, ou nós, os públicos que estamos aqui juntos neste dia, vamos ter que primeiro compreender a profundidade do problema. E vamos também ter que entender, né, que precisamos de uma certa visão otimista também para o mundo, para o futuro, mas sem ser um iludido, né, viajar, né, em possibilidades incompreensíveis, inalcançáveis, né? O Chalo falou um pouco, né, dessa relutância, dessa questão de manter o afeto também um pouco distante, como um filtro de realidade para a história que o Chalo conta. Eu acho que o meu livro ele tenta de alguma maneira fazer isso. Todo mundo fica muito sensibilizado com a causa ambiental, mas a gente não pode virar, né? Não pode ser uma coisa emotiva e só. Temos que ter algum outro tipo de efeito, né? E eu acho que, no fim das contas, há uma sensação de desesperança um pouco com essa situação que a gente tem. E eu não estou falando desesperança como seres humanos aqui que vivemos nesse planeta hoje, mas eu estou falando dos que ainda não nasceram. E eu estou falando de espécies que não são humanas e de espécies que nem animais são, né? Assim, a desesperança toma conta. E eu acho que é uma questão assim, a desesperança, ela deve ser combatida com esperança, né? Mas não com desespero, né? Então, é uma brincadeira de palavras que, de alguma maneira, pode levar a gente para entender que somos apenas um dos seres que habita esse planeta, né? E eu acho que por isso a gente tem dificuldade. Acho que a gente não tem ainda um bom plano para o futuro. Porque o mundo, todo mundo fala, não, vai dar certo, vai regenerar, o oceano vai se limpar sozinho, a coisa toda vai melhorar se a gente atender os critérios e tal. E não é bem assim, né? Eu acho que esse pensamento é muito contraproducente. É mais honesto você trazer a profundidade do problema, em vez de você simplesmente, né, ter uma esperança vazia. Né? Eu acho que nesse meu último livro, eu acho que há já uma série de respostas, né? E eu acho que ali umas respostas se conectam com o mundo artístico. Acho que parte da resposta a Je suis biomas, eu sou um bioma, é um título de um dos capítulos do meu livro, e desculpa trazer outra língua, mas o fato é que esse capítulo diz respeito a essa criação de um nós, de um agente. Vocês e eu, nós todos, que estão sofrendo, e não estão sofrendo, talvez eu não estou sofrendo, mas o outro sofrendo faz com que nós soframos, né? A conversão da vida deve ser uma vida em massa, deve ser uma vida em construção com os materiais que estão ao redor de nós, né? E eu acredito que é ali que, quando você ouve a palavra biomassa, por exemplo, ela é entendida como uma forma de construção de combustível apenas hoje. Mas não, biomassa é tudo que está vivo nesse planeta. E tudo isso que está vivo deverá se conectar de alguma maneira. Não é apenas uma fonte de energia. Então, a minha sugestão é nós nos identificarmos, sim, como biomassa também. Somos nós que vamos ser queimados, somos nós que vamos ser usados como combustível e somos nós que vamos ser reduzidos a cinzas se nós não conseguirmos pensar em um nós, a gente.
Oui. We don't have the microphone, Martin. Sorry. Não estou te ouvindo, I Martin. try to close it every time you speak, so I don't disturb Desculpa. you. But Eu sempre tento I fechar saw you para grab não te Shallow's atrapalhar attention e there. acabo me esquecendo And de we abrir. will Tá bom. soon start connecting Eu the vi que dots você and bringing chamou the o conversation Shallow, e aí eu together, but fico before já that, we pensando have em a como third conectar guest as who duas unfortunately coisas. can't be with us Antes today, disso, nós but he temos was um announced, terceiro and convidado que so we got infelizmente him to não make a short conseguiu video. vir, The mas video is ele going to está be aqui no 10 time minutes, e ele and fez um so vídeo Michael and curto. Shallow, if Gente, you want o to vídeo vai ser leave 10 the seat for a minutos. minute, A gente grab a só glass vai of ouvir o vídeo water, dele, que eu acho uma that's mensagem perfectly muito, fine. muito legal. E Keep se your vocês ears quiserem on the video ir maybe pegar because um I copo will ask you to d'água, respond to some você, of it Charlo e Michel, afterwards. o pessoal aqui, por favor, fiquem. So here we Né? go. Mas se vocês I'll quiserem present ir Tomek pegar um and copo, then we'll esticar um watch the pouco video. as pernas, vocês podem, tá So bom? Tomasz Vamos ver o Kireńczuk vídeo. Eu is a Polish apresento primeiro dramaturg, quem é o colega, theater que é o critic and Tomasz curator. Kireńczuk. In 2008, Ele é um he founded dramaturgo, Teatro ele é Novi with a crítico group of teatral young e ele é artists in curador da Krakow. Polônia. 10 years Em later, 2008, ele fundou he um grupo inaugurated de the new jovens Theatre artistas Laboratory, na a program Cracóvia. E 10 dedicated anos to the depois, ele education of criou o young Polish Laboratório do artists, Novo Teatro, with a focus on programa que fostering music queria production trazer and educação total para jovens creative artistas freedom. poloneses. Ele He's queria also the também co-creator deixar of total Dialog, liberdade criativa the para seus International Theatre alunos. Festival Ele é in Wrocław, co-criador do which Dialog, is one of the most que é important um theatre festival festivals in internacional de Poland. And he teatro worked there from numa cidade 2011 chamada to Breslávia, um 2019. dos festivais mais In importantes da Polônia, onde ele 2021, he trabalhou was appointed 2011 a artistic director 2019. of the renowned Em Santa 2008, Candelo Festival. aliás, em So 2021, ele here's foi nomeado Tomasz diretor for you. artístico do festival Sant'Angelo, na Itália. Vamos ouvir o vídeo. Dear colleagues, first of all, I would like Olá, to todo cordially mundo. thank you for Em inviting primeiro me lugar, to take part in today's conversation. muito obrigado por me At a time convidarem when a falar no dia inspiration de to hoje, create more equal and no momento em inclusive que working a methods is so inspiração badly needed. de criar I um am trabalho glad to mais connect with inclusivo you to é talk tão about the importante, strategies we use eu estou and the feliz doubts de ficar that, aqui accompany conectado them. com vocês, falando das Although I estratégias e regret das I cannot dúvidas be in direct que eu posso contact with ter. you today, Eu I fico am muito very triste happy and de não grateful poder for the estar opportunity com to share a vocês few inspirations presentemente that e have também been não participei na accompanying my chamada, mas curatorial fico feliz practice de in recent compartilhar este months. vídeo. Eu estou aqui na minha The atividade time of de the curador pandemic and e the acabou ensuing ficando um crisis pouco we have been difícil. experiencing Vamos lá. on a A different pandemia scale and e a to a crise different que a gente extent está for over vivendo a vem year trazendo have diferentes undoubtedly impactos para enabled diferentes us to look pessoas já critically há mais at de um our ano work e tem environment. permitido que They nós have not only possamos olhar de revealed forma but also crítica para made nosso ambiente de evident in trabalho. a frequently brutal manner Precisamos the deplorable trabalhar conditions in which para artists work and lutar create. contra a condição I deplorável deeply com a qual os believe artistas that têm our se, experience may lead têm se to enfrentado building nessa more pandemia. egalitarian and Acho que a nossa inclusive ways experiência of pode nos creation levar and a ter cooperation. formas That the mais hierarchical igualitárias de relationships criação e accepted de and adapted cooperação, as que as unquestionable relações until very sejam recently aceitas e will no longer adotadas, be prevalent. né, de forma mais ampla e To aquelas achieve it, coisas que nós however, aceitamos we must antes take não another vamos look aceitar at mais. the experience of the Nós, pandemic. de qualquer maneira, In para search chegar of nesse inspiration objetivo, for a vamos ter que change. aprender com a pandemia, A change né? we will start in Buscar our nearest inspiração para uma environment. mudança. Uma The mudança reason is that que only a começa grassroots no change próprio corresponding ambiente to real dos needs and artistas. specificity Há of mudanças particular importantes communities can be em authentic in a necessidades, world em symbolized by especificidades inequality. das comunidades para que elas possam ser During the originais nos seus pandemic, we saw conteúdos e people's produções. determination to take Durante to a the streets pandemia, and vimos a physically determinação protest against das corruption pessoas de and the tomarem as restriction ruas of e human rights. protestarem contra a We saw corrupção, Belgians contra topple monuments os to King atropelos Leopold contra os II. direitos humanos. It was one of Vimos those muitos gestures monumentos of que foram disagreement derrubados that também. make people Foram believe in alguns the dos power of human gestos solidarity. que desse We acordo saw indigenous da people of both solidariedade Americas humana successfully que continue vai their se struggle sobrepor to ao preserve the poder integrity absoluto. of the tribal Na América lands. Latina também vemos In their muito victories sofrimento over por parte dos international povos originários corporations, para we saw manter seus hope that territórios, suas not all identidades. is lost As yet. corporações We also saw esperamos hundreds of que thousands haja of uma people from compreensão both de que ainda dá Americas tempo de through voltar Europe to atrás. Australia, Muitas laying pessoas motionless de in the Europa, streets, Austrália, shouting, América "I can't breathe." ficam ali, Not only né, is it the gritando tragedy of aos an berros: individual, but also the dramatic eu não truth posso about respirar, the como a gente present day viu no that has dramático been caso reported in do George Floyd's Floyd. last words. A gente tem a mesma We sensação must constantly o tempo remind inteiro ourselves
nem sempre gravado, nem sempre tão divulgado. Acreditamos que este mundo é um mundo desigual. George Floyd e a sua morte é apenas um lembrete muito trágico que a liberdade é um luxo, é um privilégio e nem todo mundo respira como você, como eu, né? Achille Mbembe escreveu a respeito disso. Respirar não é somente uma ação fisiológica, é um privilégio do qual não pode me proibir. Acho que essa é uma das questões importantes da arte, das organizações culturais, que a gente possa ter espaços públicos, que a gente possa construir comunidades onde tenhamos evidências tangíveis de que não estamos sós na luta pelo ar que queremos respirar. Estou convencido que a coisa mais importante a se fazer nas instituições culturais no dia de hoje é poder trabalhar com ações que nos fazem respirar, que nos fazem realmente sermos iguais universalmente. Uma feminista e pesquisadora de artes performáticas, Joanna Kost, ela também falou a respeito disso. Se nós, de fato, queremos focar na solidariedade, temos que aprender a melhorar a situação daqueles que não são vistos. Devemos fazer com que eles sejam visíveis para nós e para todos. A questão de quem não pode ser visto é fundamental. E também é a pergunta de por que alguém não é visto, por que alguém é invisível, né? Um mundo tão afetado por incertezas e medos, fica claro que outras crises virão e, possivelmente, para evitar uma crise ainda pior, devemos trabalhar na visibilidade dos povos. Acho que é muito importante para as práticas de curadoria, por que apoiar a visibilidade de alguém? E não só isso, mas também criticar a nosso privilégio como classe privilegiada de determinar quem vai ser visível e quem não. Muito cuidado com essa questão. E Joanna Kost fala disso também, a diferença entre cuidado. O cuidado é um suporte, um acalento, né? Há medidas de suporte que são comprovadas, que são testadas e que são amplamente usadas e podemos dizer que são boas, que são corretas. Esse é o primeiro cuidado. Esse é um cuidado que ela chama de cuidado certo. Porém, é que a gente se engana quando acha que pode oferecer o mesmo tipo de cuidado para todo mundo, porque a desigualdade está lá fora, né? Então, às vezes, esse cuidado, ele só é possível por alguém que tem o poder. A quem quero oferecer o meu cuidado? A quem eu decido cuidar e quem eu deixo de fora? E como eu faço isso? Sob quais condições, né? Então, esse cuidado inicial, esse cuidado correto, mesmo tendo as intenções mais nobres possíveis, às vezes quem recebe esse cuidado acaba ficando subjugado, acaba ficando subalterno a nosso poder. Para evitar, né, essa armadilha, ela nos sugere substituir por outra palavrinha que já não é cuidado primário, cuidado correto, e sim cuidar com, cuidar a, né? Cuidar com alguém, ou seja, que o cuidado ele seja relacional, vamos chamar assim. Como nós podemos entender o cuidado? A primeira forma de cuidado é trabalhar com recursos, trabalhar com outorgar recursos, né? Ajudar, mas ajudar desde os meus termos, desde as
minhas condições, né? E o outro tipo de cuidado, o cuidado relacional, vamos chamar assim, é a gente assume o risco juntos, a gente bola as estratégias juntos, a gente cria isto juntos. O interesse é mútuo. Eu me interesso em você, você se interessa em mim e juntos caminhamos para a mudança. Isso não é ocasional, isso não é uma vez ou outra, isso é sempre. É existência, é organização com os outros. Né? São as relações que nós temos com as instituições, mas também precisa aprender a sair da relação e para promover também, deixar esse espaço de criação para os outros. Esse segundo tipo de cuidado, cuidar com, ele está interessado no outro, não no produto. Não é concorrente, ele é comunitário. Cuidar cuidar com alguém, não cuidar de alguém, mas cuidar com alguém é o melhor trabalho que um curador pode fazer. Apoiar aquilo que não necessariamente bate com a tua visão de mundo. Oferecer espaços para uma condição de trabalho da qual você não está totalmente seguro. Criar parcerias interinstitucionais baseadas em interesses comuns que podem ser muito mais eficientes, mais produtivas. Nesse trabalho nosso, também é um jeito de cuidar, é você olhar para você e seus privilégios e questioná-los, e abrir mão e deixar os seus privilégios para outros que possam fazer um uso temporário, pelo menos. Acho que esse segundo tipo de cuidado na prática do curador significa que nós temos que nos enfrentar à nossa própria herança cultural e sermos responsáveis por aquilo que representamos. Cuidar com não é cuidar de, é cuidar para. Se dá para entender legal, essa foi a minha fala. Muito obrigado. Certo, Thomas, muito obrigado. Onde esteja lá que você estiver nesse momento. Eu tenho uma pergunta para o Chalo e uma para o Michael, e depois a gente vai ouvir o público, tá bom? A gente vai botando as perguntas aí no chat e aí a gente vai lendo aqui. Vamos lá, Chalo, primeiro para você. Se você tiver comentários, de repente, que você tiver ainda a respeito do que você ouviu do Michael, tudo certo, senão eu tenho uma pergunta para você. Tá bom, então vou na pergunta. A pergunta é essa noção de cuidado que o Thomas nos fala, essa questão do cuidado. As tuas relações, aliás, você falou que você foi ver, né, povos indígenas com extremas lutas, com coisas muito difíceis. Como o cuidado se insere nessa relação? Eles te entregaram coisas. Como você oferece alguma coisa de volta? Como você vê essa relação de cuidado, Chalo? É complexo, é muito complexo este tema. La verdad, olha, isso é complexo. Dar algo em troca a povos originários é a base praticamente de um tipo de relação. Os Mapuches explicam isso muito bem. Quando eles convidam você para a casa deles, quando eu te convido para comer comigo, eu não convido você a sentar, eu convido você para a gente trabalhar junto. Eu acho que isso é a base da relação com os povos originários. Para a gente é complicado isso, porque a gente trabalha a partir da Europa, de uma consciência europeia, e apresentar de novo a obra na Amazônia é um pouco complicado, principalmente hoje, como as coisas estão, é quase inconcebível. Mas, por exemplo, a gente sempre entrega os textos, a gente compartilha a pesquisa, toda a parte de documentos que a gente organiza, a gente abre a coletivos Mapuches para eles verem, a grupos de pesquisa de Mapuches. A gente faz um trabalho assim, a gente compartilha o conhecimento. Para a gente é fácil e é básico fazer isso.
Mas eu preciso dizer também que é muito complexo morar na Europa e chegar para falar com os povos originários, com mapuches, com os tuiuca, com os tucanos. Existe uma desconfiança em relação a gente, o que é compreensível, né? A gente sempre tem a sensação de que sempre que a gente se relaciona com eles, a gente começa do zero. Todo dia é um novo dia. Primeiro, a gente tem que desenvolver o afeto, a gente tem que entender onde a gente está para nós sermos aceitos por esses povos. No caso dos mapuches, por exemplo, era curioso, porque nosso grupo, somos 2 chilenos e uma basca. Os mapuches, os chilenos, eram inimigos, era um povo opressor. Por outro lado, com a Laida, por ser basca, tinha uma relação muito mais próxima com ela, quase de oprimido com oprimido, sabe? Como de pessoas que tinham lutas comuns. Isso foi muito interessante. No Amazonas era mais complicado porque a gente não tinha nenhum tipo de relação com essas pessoas. Para a gente era sempre chegar, conversar, escutar. Era uma relação para a gente muito curiosa. Não tem esse formato de pesquisa para uso científico, sabe? A gente nem saberia como fazer isso. E depois eu acho que, em relação ao que o Michael e o Thomas falavam, talvez essa noção de nós seja uma noção muito importante de entendermos quando nos relacionamos. Como está presente esse nós a partir da Conselheira Europeia? A gente está um tempão pensando de uma forma diferente. Nos últimos 10 anos a gente está falando de comunidade o tempo inteiro. De repente você chega num povo mapuche e eles falam que, olha, esse nós inclui todo mundo, não é esse nós que vocês pensam. O nós inclui pessoas com costumes comuns, não comuns, até as pedras que estão ali. Esse conceito do nós, para a gente, é um pouco diferente. Eu acho que só quando nós somos capazes de entender o que eles falam é que a gente começa a se relacionar de uma forma mais próxima. Pensa, eu venho de um deserto, para mim a natureza basicamente são pedras. Eu passei a vida vendo pedras sobre pedras a vida inteira. E de repente eu precisei viajar para a Patagônia, para outro lugar, para uma pessoa me falar que até as pedras estão vivas. E eu entendê-las dessa maneira e não como parte da natureza, mas como parte de todos nós. Yeah, that's great. The word is love. For any other people around here who are not familiar with it, LOF. Excelente, excelente. É muito interessante, né? LOF, essa é uma palavra que os mapuches têm, né? LOF. Eu gosto muito dessa palavra, né? Em termos territoriais, eu vou até falar um pouquinho do que o Michael falou. A relação, né? A reciprocidade são palavras que são muito importantes. Como é que nós construímos isso na nossa prática diária? Como nós fomentamos relações para além, né, das estratégias de organização, de programação? É bem complicado também, né? A minha pergunta para o Michael seria uma coisa assim, vamos lá. Se nós formos resumir o que o Thomas falou no vídeo dele, né? Pensando em tudo que nós já discutimos hoje, quanto mais raízes, melhor. Quanto menos predeterminadas essas coisas, melhor. Quanto mais devagar, melhor. Né? Mas isso está totalmente na contramão do que a gente vive hoje. É uma correria e a coisa toda. Você, Michael, filósofo, hoje, com a emergência que a gente está vivendo no mundo, é possível ir devagar? É possível mandar raízes? Ou a gente está numa armadilha? Está no mudo, Michael. É a frase mais falada da pandemia. Vamos lá. Muito bom. Eu acho que é uma armadilha em certas circunstâncias. Vamos lá. Eu acho que há uma ação ética que ela não é uma armadilha. Nós somente podemos realmente criar bolsões éticos de existência quando no nível global as coisas
estão num outro ritmo. Acho que esse é o perigo. Você está inserido dentro de uma lógica que, de repente, você está querendo combater, e, nesse sentido, você vai ter que precisar entender a relação pós-colonialista que o ambiente também te traz. Então, não está no último livro, né, mas está alinhado um pouco disso, que é entender o termo colonialismo elementar. Antes de falar da colonialização dos territórios, e uma coisa que o Shelo até acabou falando, nós temos que pensar que, primeiro, terra, tierra, né, território, é a primeira coisa que vem. A primeira coisa que vem num território é terra, né? Até na própria palavra. Terra que foi expropriada, terra que foi roubada, terra que foi grilada, para ter o termo correto. Então, não é que os territórios foram apenas colonializados. A terra em si, ela foi saturada pelos efeitos do colonialismo, um efeito muito material mesmo. Então, a descolonialização, seja lá o que a gente entender por esse termo, não pode ficar apenas na superfície dessa terra. Vai ter que entrar na raiz, no elemento, na profundidade. Então, tudo certo criar bolsões éticos do planeta louco que a gente vive, mas o elemento global, o elemento compartilhado é a terra, e esse é um dos primeiros elementos que vão ter que ser descolonializados antes de qualquer outro elemento. Eu concordo, definitivamente. E eu acho que as pessoas, quando a gente vê, por exemplo, as tribos, né, com as quais a gente troca, eles não falam de propriedade, eles falam de responsabilidade sobre a terra. Há um conhecimento histórico, um conhecimento social, e é crucial para um território, né? Mais do que de quem é essa terra, é quem cuida dela, né? Uma coisa bem interessante. Que sociedade, que se requer, que ecologia é necessária, né? Fala, Chalo. Só um comentário. De fato, hoje, muitos povos originários usam a palavra terricídio, que me parece super precisa e tem a ver com o que o Michael falou. Yes, definitely. And just to add to something that Martin was saying just now, com certeza, com certeza. Você tem toda a razão. E, aliás, a Martine, ela fala desse conhecimento local, né? Essa coisa, por exemplo, que a gente vê em orientação no território, né? Não, você não simplesmente está ali. Você é permeado por esse lugar, né? E esse colonialismo elementar que eu chamo, o que eu vejo hoje, tá? É que é uma desorientação global também. Há quantidades, né, absurdas de outras instâncias que vão invadindo essa noção básica de orientação, né? E isso desestabiliza, isso desorienta a existência. E também essas formas tradicionais de conhecimento até se veem desorientadas, né? Eu acredito que o pensamento, ou aliás, a luta contra o colonialismo, essa descolonialização, não pode virar uma panaceia. A gente tem que entender coisas mais profundas. Temos uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver se vem uma aqui. A Selma pergunta... gente, aliás, vocês podem escrever em português, em espanhol, qualquer coisa no chat, tá bom? Acho que... Vamos lá. Boa tarde, a Selma está falando. Gostaria de um comentário sobre o seu pensamento que me inspirou sua fala, a união do homem com a natureza e não o contrário. Michael, o que você pode dizer a respeito, Michael? Certo, vamos lá. Eu vendo o comentário da Selma, deixa eu entender. O ambiente natural, o mundo dos elementos, não é uma coisa da qual nós deveríamos nos apropriar, né? É uma coisa que se apropria de nós e nós interagimos com isso, basicamente. Agora, como eu falo nesse meu livro, no meu último livro,
a gente tem uma questão muito grave com os dejeitos industriais, as atividades industriais e tudo mais. E os seres humanos, eles vêm se apropriando nesses conceitos, nesses produtos, nesses elementos, nesses lixões. E, para mim, né, tendo essa leitura, eu acho que é o começo do antropoceno, esse período da história que se chama antropoceno, que é eu vejo que tem uns elementos industriais, tem um corpo técnico, tecnológico, que é característica da fase que nós estamos vivendo, que é o antropoceno, né? E é interessante que nós estamos virando também corpos que, em teoria, deveríamos ser animais, estamos virando corpos tecnológicos também, para, né, para provar isso, só ver como a gente está aqui. Então, o que Freud falava de sentimentos oceânicos, eu acho que não poderia ser mais correto, né? A realização, aliás, a percepção de que a existência, ela é oceânica, no sentido em que nós estamos conectados com absolutamente tudo que existe nesse planeta e que nada nos pertence. Isso é uma das principais lições que a gente deve tirar na luta contra esse fenômeno do antropoceno. Temos mais uma pergunta e agora vem em português. Chalo, você consegue ler em português? Vamos lá. Tá aqui. Bom, deixa eu ler aqui a pergunta. Pensando nos territórios da sua pesquisa, quais as principais conexões que você encontrou entre esses povos e também os conflitos com o pensamento eurocentrista, Chalo? As conexões entre os povos e os conflitos. Deixa eu ver. Basicamente, os conflitos são os mesmos. Os conflitos são exatamente os mesmos e vêm se arrastando há séculos. Não é nada novo. Está tudo relacionado com essa ideia do progresso. Que o Ocidente, eurocentrista, mas podia ser um conceito mais amplo. O que o Ocidente entende como sendo progresso? E o que isso significa? Porque a resposta é sempre muito fácil. Tá bom, a gente pode mudar as coisas, mas você também quer ter um carro, você quer ter internet. Então, como você conjuga isso, essas necessidades? É a desculpa do capital. Você tem que levar o progresso para as pessoas. Getúlio Vargas falava isso nos anos 40, o Bolsonaro está falando disso agora, e acho que todos os presidentes falaram sobre isso, todos os presidentes do Brasil devem ter falado isso. A gente precisa levar o progresso para as pessoas. E alguém falava disso também em Santarém, alguém da Comissão Pastoral da Terra, só falava, os índios não morrem de fome na aldeia, eles morrem de fome na favela em Manaus, na favela em Santarém. Então, progresso civil para quê? Qual a utilidade? Isso é fundamental para mim. E tem outra coisa, pelo menos os povos que nós visitamos, a gente viu, e tem a ver com a ideia da natureza. Esse pensamento ocidental de dividir a natureza e o ser humano como sendo duas coisas diferentes, como se a natureza existisse independentemente de nós e nós independentemente da natureza, quando eles entendem que é uma coisa indivisível. E eu acho que a base de muitos conhecimentos dos povos originários. Eu sou chileno, a Laida é basca, nós não somos dos povos originários, então a gente não pode falar em nome deles, claro. Porque é o pior favor que a gente pode fazer, a pior coisa, falar em nome de alguém. Acho que os povos originários têm sua voz, eles podem, eles próprios, falar sobre os seus problemas, de fato fazem isso há anos. A única coisa que a gente tem que fazer é calar a boca e ouvir. E talvez isso seja o mais difícil. A ideia da ONG, por exemplo. Chega uma ONG internacional que vai lutar pela ecologia. Mas ela chega e se coloca entre os povos originários e o Estado. Não dão ferramentas para que nós sejamos a face. Muitas ONGs ficam no centro. Quando o projeto acaba, ela vai embora, fica tudo como era antes. Então, eu acho que a gente precisa simplesmente ouvir, deixar os povos originários falarem.
Sorry, Chano. precisam ter essa fala. I just wanted to add something that you had shared Desculpa, in our Charlotte, interrompi sem conversation a querer. week ago, É que eu só which was, queria you talked about how comentar naquilo que differently your você work was received falava in comigo uma Europe semana and in atrás, Latin né? America, Você and that falou why, de I hope I seu get it right, trabalho I hope foi I am correct, recebido, né, while de forma muito diferente em diferentes Europe lugares onde said você this work apresentou. is necessary, E me corrija se eu it's estiver necessary, errado. like we feel the guilt, Na someone has to talk Europa, about por this. exemplo, o trabalho ele é In Latin considerado America, necessário, they realize that necessário. it's Nós urgent sentimos muita because they culpa por feel the aqui, então consequences. sentimos So, que and those é are necessário. Na completely América Latina eles different falam é urgente, reactions, a palavra é outra, né? not only Porque to se your work, of sente a course, but to the pressão. climate crisis or to climate topics Necessário or, e urgente whatever são it is. palavras que têm Um, nuances diferentes, né? Yeah, Para os problemas tanto de exato. clima quanto do pensamento colonial, são coisas diferentes, acabas de não é? O explicar que você acha, súper Charles? claro. O sea, yo no tendría nada que decir al respecto. En Sudamérica, muchas Você veces hay acabou de comentarios, explicar este trabajo que hacéis perfeitamente. Eu não es tenho urgente que nada a se hable de complementar. Na esto América y Latina se tiene tem que hacer muitos ya. comentários assim. En Europa As es, pessoas bueno, falam, es esse trabalho que necesario, vocês es fazem é importante, urgente, isso está tem que bien ser que alguien feito lo já. haga. Na Europa, Y la bom, isso é urgencia tiene que ver importante, é también, necessário, con una é cosa legal que que alguém faça, que seguramente fale disso. en Europa no se A entiende, que es urgência está que a relacionada a esos pueblos algo que originarios com se les está certeza na matando Europa eles não y ya no entendem, tenemos tiempo de que é espera. que esses povos Concuerdo originários estão sendo con mortos. Michael que A gente tenemos já não que tem tener tanto tempo esperanza, para aunque esperar sea una assim. esperanza tonta, Eu pero concordo com o alguna tenemos que Michael. A tener. gente precisa ter Pero para esperança, nosotros lo mesmo importante tiene que ver con esperança urgencia, o sea, boba, no podemos mas a pasar más gente precisa tiempo ter. haciendo Para como nós, o si nada, importante tem a ver com no a podemos urgência. pasar más A tiempo gente não sin pode escuchar mais a según qué perder interlocutor tempo como se o não haciendo como que los existisse o escuchamos. problema, Eso es básico y yo creo que es ou, básico en nuestro ou trabajo simplesmente también. Es fingindo que a decir, gente está esto hay ouvindo, que hacerlo sabe? ahora Não, isso y é hay que básico. hacerlo Acho que é ya básico do y nosso hay que hacerlo trabalho bien, também. porque Isso tem tampoco que ser tenemos feito muchas más já, posibilidades. agora, e tem que ser bem feito, porque a gente também não tem Now the chat is going muitas crazy and we have more possibilidades. questions than we can answer. So Com maybe certeza. in order Agora not o to chat interrupt foi a the train of loucura, thought that gente. we're in Agora o now, chat tá maybe uma let's take doideira isso Natalia's aqui. Vamos question, lá. which is how do you Então, view the eu não queria prejudice interromper regarding using os ancestral knowledge pensamentos. and method Tem to a make our pergunta da case clients? Natália So aqui. how do we also decenter Como você Occidental vê thought as esse regards to what is science, what is the creation of esse knowledge, what is preconceito art, what dos is not art? conhecimentos tradicionais both of em you can nome react. de um conhecimento científico, né? E aplicando um pouquinho o que é arte e o que não é arte também, né? A partir desses pensamentos. Pues es que no se puede decir mucho, creo. El prejuicio existe ahí y es súper claro. É O que sea, não dá de para hecho, falar lo que muito. reivindican O muchos de los preconceito que pueblos es que existe aí é nosotros tenemos un claro. conocimiento O que muitos dos povos muy reivindicam válido. é Hay este porcentaje que está que o seu data que no sé muy conhecimento é bien válido. qué es, que A dice gente tem el um 5% percentual, de la población eu del não mundo tenho que dado corresponde agora, a los mas acho pueblos que é originarios 5% da mantienen população do el mundo 80% de los hábitats mantém sostenibles que existen a día de hoy. 80% El dos conocimiento está habitats ahí, hay que sustentáveis simplemente atualmente. O conhecimento está aí. A única coisa que é ceder la necessária palabra. é que El tema del conocimiento essas el conocimiento pessoas indígena tenham también. voz. A questão Ahora do también existe conhecimento la indígena contrapartida, ¿eh? Ahora como que também de é importante. repente Agora a también gente tem nos hemos uma dado cuenta de contrapartida, que né? se Parece nos que cae el mundo agora encima a gente y percebeu que estamos que o destruyendo el mundo está caindo em planeta y cima que da no tenemos muchas gente, más que a gente posibilidades de está salvarlo y destruindo o tal, y de repente planeta, nos estamos que a gente já não empezando tem como outras a possibilidades de fijar salvar en o los mundo, e a conocimientos gente está indígenas, começando agora a que prestar yo mais dudo si atenção nos eso no es conhecimentos otra forma más de indígenas, né? extractivismo cultural, Eu não otra forma de sei, me extractivismo pergunto posible. Es se decir, não é nos uma vamos a outra fijar en forma de ellos no extrativismo cultural, porque sabe? su Tá bom, agora a conocimiento gente es coloca os ancestral, olhos porque es neles, importante, porque porque es o conhecimento que necesario, eles têm é sino ancestral, simplemente porque é porque es importante, é una nueva necessário a vía gente ficar de olho neles. de Será que é por herramientas isso? Ou posibles para porque seguir não haciendo será lo que um estamos haciendo. novo caminho, uma Empiezan a ferramenta possível haber para a gente continuar fazendo tudo que a gente fez sempre? licenciaturas, por ejemplo, de arquitectura amazónica A gente tem, por exemplo, en graduação em universidades arquitetura estadounidenses, pero no tiene que ver amazônica justamente con na igualdad de conocimiento, tiene universidade que ver nos con Estados otra Unidos, forma mas de isso não tem a ver com extractivismo. igualdade Y de esto conhecimentos, también es não. muy Eles estão complejo. ensinando outra forma de extrativismo. Y esto Isso pasa também é muito complexo. a todo momento. Por Isso ejemplo, acontece o en los tempo movimientos inteiro, sociales, en gente. el estallido social que Por hubo en exemplo, Chile, nos de movimentos repente el pueblo que salió a la sociais, calle por reivindicaba exemplo, la na revolta lucha con la social que bandera teve no Chile, mapuche. as pessoas foram para as Y de ruas, repente la bandera mapuche se hizo un eles símbolo de reivindicavam la a luta com a lucha bandeira Mapuche, contra el gobierno de e a Chile. bandeira se tornou um Y símbolo de pasados unos luta meses contra o hubo governo varios chileno. colectivos Depois de uns mapuches que dijeron, hey, meses, al tanto, alguns coletivos nuestra lucha mapuches es falaram: nuestra. ei, Si peraí, vosotros queréis alto lá, apoyarla, essa luta, apoyadla. nossa Pero no luta é somos la nossa. Se vocês misma, no quiserem estamos en apoiar la a misma gente, lucha. tudo Nuestra lucha bem, tiene que ver con nuestra mas
mas não estamos falando da mesma luta. Nossa luta tem pautas muito concretas. E se vocês vão usar a bandeira Mapuche nas manifestações,
o vermelho vai embaixo e o azul vai em cima, porque as pessoas estavam usando ao contrário. Então, são assuntos um pouco delicados, pelo menos para nós. Eu concordo muito com o Chalo, especificamente nessa questão do perigo do extrativismo cultural, né? Esse conhecimento ancestral, esse conhecimento indígena que tem ali. Além do extrativismo cultural, o perigo que eu vejo é o exoticismo, né? É uma coisa exótica, pitoresca, nossa, olha que legal. É uma atitude, né, que eu vejo muito hoje, né? E é um perigo também muito grande, uma armadilha poderosa. E no meu trabalho eu tento evitar um pouco essa, não sei, tentar chegar a limites que eu não conheço da tradição, mas sem que isso me cause uma surpresa, né, demasiado grande, não ter esse pensamento europeu, né, de nossa, como eles fazem diferentes, nossa, como eles, né. Hildegard de Bingen, ela era uma rainha, aliás, desculpa, da Noruega, e ela tem uma frase bem interessante, né, que ela diz: essa linha de pensamento tradicional, ela pode ser usada para qualquer mal, e de fato é uma coisa que os reis conseguem fazer muito bem. Então, acho que a construção de pontes entre o conhecimento europeu e o conhecimento indígena, por exemplo, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Porque o mundo é eurocêntrico, então a ponte, ela normalmente ela é inclinada para um lado, ou seja, não é que ela atravessa dois lados iguais, ela atravessa um lado que vem de cima, outro que vem de baixo, mais uma rampa do que uma ponte. Então essas figuras, né, como, não sei, têm sido bem importantes. Hildegard, por exemplo, foi esquecida em parte por isso, porque eu acho que as histórias são diferentes. Os europeus têm seus próprios mitos, têm suas próprias coisas, e não consideram isso folclórico, não consideram isso exótico, né? Então eu acho que esse diálogo cultural vai ter que passar necessariamente por isso. Esse encontro que nós queremos ter é baixar um pouco, né, a noção europeia de hegemonia da tradição europeia e começar a entender a tradição indígena como tão relevante quanto, ou até mais. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver a discussão aqui, só estou vendo as perguntas aqui, gente, são um pouquinho. Se tiver perguntas urgentes, qualquer coisa, vocês me mandam aqui pelo chat. Eu vou ler a pergunta aqui. Diz, Michael, você gostaria de falar um pouquinho do que nos define também como seres vegetais, nos seus conceitos filosóficos? Me chama a atenção como essas ideias vegetais poderiam nos fazer mais conscientes do outro, Michael. Essa é uma pergunta muito legal, muito legal. Vamos lá, vamos tentar responder. A primeira ideia é o que eu estava falando, né, com a Martine faz um tempo, o reconhecimento de que nós somos seres contextuais, nós estamos num contexto, né? Não é apenas cenário, não é apenas fundo, né? Não é um pano de fundo a natureza. Nós somos isso também. Isso a gente tem que aprender da vida vegetal. Outra ideia que me apetece nesse momento é que Aristóteles chegou a falar nisso, gente. Todos somos seres vivos e temos todos a noção de fatalidade, né? E temos essa noção de uma certa alma, né, que pode deixar esse corpo, né? As plantas e os seres humanos, nós temos sempre essa questão de estarmos vivos, de estarmos sempre expostos à morte, estamos interconectados e também a nossa composição psicológica nos
nos leva a sempre querer trocar com o outro, mesmo que nem sempre da forma eficiente. Acho que a gente precisa de um pouco mais de exposição ao mundo. Eu acho que essa é uma qualidade que a gente tem que também puxar das plantas. As plantas estão expostas, estão lá, abertas, superfícies abertas, né? Quando elas crescem, quando elas puxam um galho, quando elas abrem uma flor, elas estão se abrindo, estão se expondo. E o ser humano, às vezes a exposição é reduzida, né? E a gente tenta não se expor, tenta não abrir, tenta não puxar um galho, abrir uma flor. Então, acho que essa é uma questão, né? A gente fala, por exemplo, de exposição. Tem exposições que a gente sempre acha ruim, né? Exposição radiativa, exposição social, exposição não sei o quê. Sempre é uma coisa meio negativa. Mas há exposições positivas. E eu acho que nós também temos uma certa superficialidade essencial, né? Essa coisa que nós apresentamos, né, na superfície, que mostra quem somos. Vejam as plantas. O que a gente vê da planta, a gente vê uma parte que é superficial. Isso que a gente não vê lá para baixo, né? Essa coisa profunda que tem sido chamado pelos psicanalistas psicologia profunda, né? Que define os domínios, né, da verdadeira alma. E a psicanálise, Freud e outros teóricos arrasam nessa questão, né? Então, a vida psíquica, ela não é uma superfície, ela não está ali evidente sempre, mas ela nos constitui, somos nós também, como a planta. Muito legal, muito legal. Se vocês quiserem, eu recomendo demais o livro que vocês estão lendo, que vocês estão ouvindo aí do Michael. Pensando em você como uma planta, acho que te tira um pouco, né, do pensamento comum, mas também te expõe um pouco à pressão, né? As pressões que uma planta está exposta, você começa a entender um pouco, né, qual que é o problema realmente. Legal, bem legal. Acho que não tem mais perguntas. Se eu vi aqui, eu não vejo mais perguntas vindo. Então eu fico já fechando. Acho que o Chalo quer falar alguma coisa. Chalo. Que tiene que ver con esta idea del exotismo, la folclorización, que fue una de las cosas que primero nos relacionado ao que o Michael falou antes, sobre o exotismo, a folclorização, foi a primeira coisa que nos ensinaram no território Mapuche. Porque a gente tinha um interesse pelas danças, pela cultura, a música Mapuche, um interesse basicamente por vir, porque éramos do mundo da coreografia. E a primeira coisa que eles falavam é: parem de folclorizar a nossa cultura, queremos ser vistos como agentes políticos, não queremos que vocês exotizem a nossa cultura. Fazendo isso, vocês só perpetuam a barbárie. O que nós queremos é sermos escutados como agentes políticos, porque ainda tratamos os povos originários como se fossem crianças que precisam ser ajudadas a decidir sobre as suas coisas. Não. Eles sabem o que eles querem ser ou não, e dentro disso é muito interessante, olha só, quando a gente fala dos Mapuches, a gente não fala tentando entender o mundo, não, dentro deles eles têm várias vertentes, tem uns que falam, eu prefiro ser argentino, até o que fala, eu quero ter uma nação Mapuche independente. Tem várias formas de pensar dentro dos Mapuches, e tem os que falam, eu não quero ter uma nação, porque o conceito de nação e de Estado, ele é colonialista. Então a gente precisa entender os povos originários em sua diversidade, em sua heterogeneidade. Por isso, eles precisam ser ouvidos e não somente interpretados.
political, com certeza, animals Chalo. with the vegetables. E é So um ótimo if that's resumo. something we Eu can acho que é um take home with us, ótimo if we're not at elemento, home né? already, most of us will Somos, be. somos animais políticos com almas Thank vegetais you so much. e Thanks to my precisamos nos guests, Chalo conectar. Tolosa Muito bom, Ferrandes, muito Michael legal. Martyr, Muito and obrigado, from Chalo. Ecuador, Thomas Obrigado, Bianchuk. Michael. Thanks to the Obrigado curators também of ao the seminar, Thomas, se César ele Cury, estiver ali Gonzalo também. Fico Amorim, muito and feliz de Guilherme ter Marques for trocado com inviting vocês. us. Muito obrigado aos Thanks to the curadores production dessa and sessão, technical team at Gonçalo, Mix Celso, for making Guilherme. this possible. Super obrigado pelo Thanks to the convite. team of Obrigado à translators. We produção, have been equipe impressive. técnica And thanks demais, to all of you for né? joining us. A organização, And aos before we tradutores, break up, gente muito legal, muito we've got the obrigado. curators Foi um of prazer. both seminários E who will join us antes now, de ir say a embora, few last words. So, os Celso, nossos Gonçalo, queridos Guilherme, curadores plus vão se juntar a Mariana nós Soares agora and e Daniela vão Sampaio. proferir umas I leave you últimas with them. palavras. Thank you. Celso, Gonçalo, Mariana, Tatiana e Celso, por gentileza, se juntem a nós. Olá. Olá, super obrigado pela linda fala de vocês. Esse seminário, eu acho que quem aproveitou mais, acho que fui eu, porque eu aprendi tanto desde o primeiro dia que eu estou encantado com o que aconteceu. O de hoje foi uma grande surpresa para mim, porque eu sou um homem branco, velho, com pouca experiência entre os vegetais. Eu aprendi muito. Aprendo muito com o Chalo, aprendo muito com você, Martin, aprendo muito com o Michael. Impressionante a clareza dos raciocínios e da exposição. Quer dizer, e eu fiquei anotando palavras que são muito comuns para todos nós, mas que a gente que hoje tem um novo peso para mim. A palavra nós, né, que nós não sabemos muito como lidar com ela. Outra coisa que o Michael disse foi sobre esperança, desesperança e não desespero, que isso é para mim fundamental, que me marcou bastante. E a questão de necessário e urgente. Eu acho que tem muitas coisas que são extremamente necessárias e outras que são extremamente urgentes. E isso é um aprendizado enorme para mim. Eu fiquei muito encantado com essa questão que vocês trouxeram. E com todo o resto do seminário, que realmente foi fantástico. Super obrigado. Vou parar de falar, porque eu quero que o Gonçalo fale um pouquinho. Também queria agradecer a todos os convidados. Eu senti-me muito também privilegiado ao ser convidado. Senti que era uma honra a MIT ter-se lembrado de mim e ter-me juntado ao meu querido amigo Celso e ao Guilherme para imaginar o que podia ser este segundo eixo, depois de um eixo tão brilhante organizado pela Mariana e pela Daniela. Que lideraram tão bem esse primeiro eixo. Então nós tínhamos um enorme desafio, que era imaginar o que é que seriam as artes cênicas, não é? Num período pandémico e pós-pandémico. E aquilo que nós não quisemos desde o início é que fosse um constante chorar, ou seja, que os nossos convidados viessem chorar, digamos assim, que viessem lamentar-se de como é difícil viver em pandemia. Queríamos imaginar 4 mesas desafiantes, que fossem igualmente difíceis, como era a provocação inicial do Guilherme e do António, mas que pudéssemos colocar as questões de uma forma um pouco mais prática. E fomos viajando por estas 4 mesas de uma forma brilhante, desde a árvore da oralidade, que o professor Elísio Macamo, de Moçambique, o professor que dá aulas na Universidade de Basileia, falou dessa árvore da oralidade pegando em palavras da Roberta Estrela d'Alva, ou como viajamos de uma forma tão brilhante pela ideia do financiamento do ócio
e pelos processos colaborativos com a Isabel Zoá e com o Rui Filho, tão bem preparado, ou com a Maria José Cifuentes, que organiza e se dedica de maneira tão leal a um espaço único como é o espaço de residências Nave. E como ontem tivemos um emocionante encontro, aí sim, falando muito sobre o âmago do que é essa pandemia. Ontem tivemos muito no core, digamos assim, no coração da pandemia, porque falamos de lockdown criativo, falamos de crise de inspiração, falamos eventualmente de possibilidades, não é? De possibilidades de impulsionamento artístico. E ontem foi vibrante as intervenções da Helena Vieira ou da Carolina Bianchi, muito bem moderadas pelo André Fischer e com o Dobrovich, o Zvonimir Dobrovich. E o encontro de hoje que foi tão... quem teve o privilégio de ouvir estes 3 palestrantes, porque na verdade a Martine juntou-se como palestrante, uma vez que o Tomek não estava, e a sua brilhante intervenção inicial, e também o brilhante vídeo do Tomek, mas este triálogo foi de um nível altíssimo do ponto de vista também, posso dizê-lo, científico. E acho que, Celso, estamos de parabéns, porque a ideia de juntarmos curadores, artistas, filósofos, pesquisadores e outros vadios e outras pessoas que gostam de brincar às ideias e à imaginação, digamos assim, que continuam sendo crianças no fundo, mesmo quando pensam de forma tão profunda. Acho que foi a maneira correta de darmos conta do que é fazer arte nestes tempos pandémicos. Porque concordo com um palestrante, que já não sei quem foi, que disse que não consegue imaginar o que é isso de pós-pandemia. Ainda ninguém consegue imaginar bem o que é isso de pós-pandemia. Vamos deixar isso para o momento. Acho que foi a Helena Vieira que disse que vamos ter que decretar o pós-pandemia. Acho que foi a Helena Vieira ontem que disse vai ter que haver um momento que dizemos é a pós-pandemia, e aí começa uma nova era do aquário, não é? Dizia ela. E pronto, fica este abraço a todos e muito a todos, todas e todos. E muito obrigado mesmo. Eu não sei que não, tenho a certeza que a Mariana e a Daniel vão querer também dizer umas breves palavras. Mariana e... Boa noite, boa tarde a todos e todas. Agradecer, basicamente, porque... eu estou com o Celso, eu acho que a gente aprendeu muito nesse processo todo. Eu acho que esse seminário lá desde o começo, né, para quem não acompanhou o eixo 1, a gente tratou de arte, cultura e política, né, para pensar novos futuros, e começamos também com palestrantes que tratavam isso de uma maneira mais ampla, e depois já fomos para as políticas públicas de cultura no Brasil, né? Por mais difícil que seja falar delas, como sempre, é um desafio. Então, eu acho que a gente transitou muito bem em todo esse percurso de primeiro Exu, como disse o Fabiano Piuba, e segundo Exu. Transitamos entre utopias, imaginações e práticas. Então, que eu acho, para mim, pelo menos, é uma coisa muito importante de se combinar na vida. São combinações que arejam as ideias, né? O fazer e o projetar os futuros. E foi um seminário de participações muito arejadas, ideias muito criativas e inspiradoras. E eu saio dele transformada, espero que muita gente também.
Queria agradecer muito a equipe da MIT, as intérpretes que acompanharam todo esse processo, de Libras, de tradução, toda a equipe técnica, Estela, Fernando, a Natália, enfim, merecem muitas palmas, isso mesmo, Celso, guerreiros, assim, foram maravilhosos. E aos meus amigos Thor, Antônio Araújo e Guilherme Marques por esse convite. Saio daqui muito feliz, com ideias arejadas, para ajudar aí também a incidir e transformar esses futuros que a gente quer. Um beijo para todo mundo. Eu quero falar breve palavras também, porque me sinto muito representada nas falas de Gonçalo, do Celso e da Mariana. Quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que falaram nessa mesa hoje, a todas as pessoas que participaram dos 2 eixos do seminário. Estendo esse agradecimento aos públicos, né? Afinal de contas, se não há essa interlocução, isso tudo não faz sentido. E agradeço ao Tó, ao Guilherme pelo convite, a todas as equipes invisíveis e absolutamente importantes para a realização desse evento, e acho que o meu maior aprendizado nesse seminário foi desaprender. Então tem uma boa lição de casa, uma boa tarefa de casa, que é escutar e desaprender. Muito obrigada. Eu queria só acrescentar uma breve coisa, desculpa, Daniel, não, que é a primeira mesa colocou Portugal, as Áfricas e o Brasil em diálogo. E foi muito operativo a Marta Lança moderou esse painel. E também tivemos, além do professor Elísio Macam e da Roberta Estrela Dalva, tivemos também a professora Yolanda Évora, e foi muito operativo em algo que temos que fazer, sem dúvida. Nós, portugueses, africanos, o Brasil descobrir mais a África que tem aí, potente aí dentro, conhecer-se melhor, Portugal conhecer-se melhor a partir também da sua diáspora e da diáspora que vai chegando a Portugal, e isso foi uma marca que ainda bem que trouxemos também para pensar o teatro, as artes cênicas no período pandémico e pós-pandémico. Acho que foi muito bom termos trazido esse tema e não podemos esquecer mesmo. Há que trabalhar muito nessa zona. Pronto.